Olá, meus queridos, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e continuando a nossa série sobre propagação de calor, nesta aula eu vou falar algo que está diretamente ligado a calor, que é o fluxo de calor. Nós vamos discutir sobre os fatores que influenciam nessa propagação de calor. Alguns sejam eles geométricos e outros não, que podem acelerar ou também retardar a passagem de calor através de uma determinada superfície. Vamos entender isso? Para a nossa aula, eu quero dar como exemplo aqui essa parede. E como nós podemos perceber, ela tem uma área representada por A e uma espessura que nós vamos representar por L. Essa parede, ela separa dois ambientes, ou seja, seria uma parede da sala da sua casa com o seu quarto, a parede da sua sala com a parte externa da casa, melhor dizendo, né? Dois ambientes diferentes. E o ambiente que está aqui à nossa esquerda da nossa figura, nós vamos representar pela temperatura 1, e o ambiente que está à nossa direita a uma temperatura 2. Logo, a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2. Alguns podem estar aí se perguntando, será sempre assim, Márcio? Não, meu querido, não será sempre assim. Isso será por uma situação hipotética da qual eu preparei aqui. E como nós sabemos que o calor ele sempre flui, né, do mais quente para uma região mais fria, isso de forma espontânea, o fluxo de calor, melhor dizendo, a quantidade de calor é que vai passar por essa parede aqui, ó, desta área até o outro lado dessa nossa parede. E para isso nós temos alguns fatores que influenciam bastante nessa passagem desse calor. E o primeiro fator que eu quero discutir aqui com vocês é a respeito da espessura da parede, pois isso é algo que deve ser levado em consideração. Porque quanto mais grossa for aqui a nossa parede, mais difícil será o calor de atravessar, né, essa nossa parede. Menor será o calor ao se propagar por ela. Outro fator bem importante também, além da espessura, é a nossa área. Pois quanto maior for a área da parede, mais espaço físico terá o calor de fluir por essa parede. E para fechar, outro fator também que deve ser levado em consideração é a própria natureza do material. Meus jovens, vamos pegar como exemplo que se eu fizesse duas casas em uma cidade onde a sua temperatura ela é muito baixa durante o inverno. A primeira casa com uma parede de madeira e a outra casa com uma chapa de aço. Vamos pensar que eu cometa essa loucura, tudo bem? Vocês podem perceber que a casa de madeira ela vai ficar mais quente do que a casa que foi feita supostamente com uma chapa de aço. Isso porque o aço, por ser um bom condutor de calor, ou seja, não se opõe fortemente à passagem de calor, ele vai permitir que o calor de dentro da casa se escape para fora. Porque em dias frios isso não seria muito desejável, não é isso mesmo? Já a casa que foi feito de madeira, como é feito de um material isolante, ou seja, um mau condutor de energia, ele não permite essa passagem de calor de dentro da casa saia para fora de uma forma tão eficiente, ou seja, ela vai se opor fortemente. Podemos dizer que, dependendo do material que eu use, né, ele pode tanto acelerar a passagem dessa transferência de calor,
ou pode também retardar a transferência de calor através dessas paredes. Esse é o motivo que eu estou falando com vocês, que a natureza do material ela deve ser levada em consideração. É extremamente importante, meus jovens. Não, você está inventando uma história. Você está inventando uma história. Pessoal, uma vez um estudante em sala de aula, né? Ele me fez uma pergunta e ela foi muito interessante. Foi uma boa pergunta. Ele disse assim: Márcio, então todos os lugares em que as temperaturas são frias, extremamente frias, essas casas são de madeiras? Vejam, né? É lógico que tudo aquilo que a gente está discutindo nos leva a essa condição. Mas eu te falo, meu jovem, não necessariamente. Porque tem algumas casas que elas são construídas com paredes duplas de tijolos. E entre essas duas paredes, eles preenchem com placas de isopor. E como é sabido, o isopor é um material isolante. Ele vai dificultar o fluxo de calor através da parede. Ou seja, ele vai diminuir a quantidade de calor que vai passar por entre essas paredes. É por isso que o material ele deve ser levado em consideração. Agora eu quero aplicar o fluxo de calor através da matemática e te falo, nós temos duas formas de apresentar este fluxo de calor. Vamos entender isso? A primeira forma de se aplicar o fluxo de calor é através do fluxo de calor, é a razão entre a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Ou pode ser representado também pelos fatores que nós estamos falando nessa aula aqui, através desta equação, ou seja, o fluxo de calor, o K, que é a condutividade, e ela depende do material em questão. Nós devemos entender que um alto valor deste K aqui implica em um bom condutor térmico. Por outro lado, um baixo valor de K seria um mau condutor, ou seja, um bom isolante, não é isso? Sendo assim, o K em um valor quantitativo numérico maior, isso implica em um alto fluxo de calor através da hipotética parede. Então, ele está indicando de que é feito de um bom material de calor. O L, ele representa o comprimento, ou seja, a espessura. E o A área da minha parede. E, por último, o ΔT, que é a variação de temperatura. E variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. E para fechar aqui, né, no SI, ou seja, Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós temos a unidade para o fluxo, que é a caloria por segundo, e o joule por segundo, que implica em watt. Meus jovens, chega aqui o final dessa nossa segunda aula a respeito de propagação de calor, do qual nós falamos sobre o fluxo de calor. A curiosidade a respeito das casas que são feitas em lugares com temperaturas extremamente frias. Uma coisa muito importante que eu deixei aqui com vocês é a respeito do material do que ele é feito. Ele influenciará muito quando estivermos falando a respeito desse fluxo. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. Te espero na nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre convecção. Um grande abraço e fique com Deus.